Então, pessoal, continuando aqui o nosso curso, hoje vamos falar sobre análise das demonstrações contábeis. Aí a gente vai falar sobre o índice de liquidez, tá certo? Aí aqui, pessoal, nós temos, ó, o que é o índice de liquidez? O índice de liquidez, pessoal, é aqueles índices onde você tem aquele dinheiro disponível para pagar as coisas no curto prazo, tá certo? Então, é aquela sua capacidade de pagar no curto prazo. Aí nós temos quatro principais índices: é o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez geral, tá certo? Então a gente vai trabalhar com esses quatro índices que são os que caem em provas. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro, pessoal, é o índice de liquidez corrente. Aí você faz isso aqui, ó. Índice de liquidez corrente. Veja como se torna fácil, pessoal. Esse C, aí você já sabe, ó. Ativo circulante, tá vendo aqui o C, ó, sobre passivo circulante. Então, o índice de liquidez corrente vai ser o ativo circulante sobre o passivo circulante, tá? Aí depois nós temos o índice de liquidez seca aqui, pessoal, ó. Eu vou até colocar aqui embaixo porque ele tem uma observação, tá certo? Então, aqui, ó, índice de liquidez seca. Aqui, pessoal, para você fazer esse índice, basta você fazer o seguinte, ó. Você pega esse seca e escreve ao contrário, ó. Vamos escrever seca ao contrário, ó. AC ES, ó. Então, ativo circulante menos estoques sobre o passivo circulante. Então, pessoal, ativo circulante menos os estoques, você tem o passivo circulante, tá certo? Agora tem um detalhe muito importante, pessoal, mas é muito importante mesmo, tá? Por que muito importante? Porque algumas bancas cobram, tá? Muito importante. Anote isso aí, pessoal. Muito importante, tá? Se na questão tiver despesas, vou até colocar aqui de preto, ó. Se tiver, pessoal, despesas pagas antecipadamente, despesas pagas antecipadamente, despesas pagas antecipadamente, você subtrai, tá certo? Antecipadamente. Você subtrai essa despesa, subtrai esse ativo, porque despesa paga antecipadamente é um ativo, tá certo? Então, se tiver uma despesa paga antecipadamente, aí você também subtrai, pessoal. Despesas pagas antecipadamente, tá certo? Então, se tiver uma despesa paga antecipadamente, você subtrai. Por quê? Porque você já tirou o dinheiro do seu ativo, então ali já está o dinheiro líquido, tá certo? Então, o seu ativo tem que ser o mais líquido possível. Então, o que é o índice de liquidez seca? Ativo circulante menos estoques sobre o passivo circulante. Mas, se na questão tiver uma despesa paga antecipadamente, você subtrai, tá? Quais são as bancas que cobram dessa maneira? Só temos duas bancas, pessoal, que praticamente cobram dessa maneira. Uma é a FGV, então a gente tem que estar atento a isto, e outra é a banca Sebrasp-Cesp, tá? Então ela cobra desta maneira. O próximo índice é o índice de liquidez imediata. Aqui, pessoal, índice de liquidez imediata. Como é que eu faço esse índice de liquidez imediata? São as disponibilidades sobre o passivo circulante. E como é que eu faço para eu decorar esse índice? Pessoal, basta você fazer o seguinte, ó. Eu não quero saber do índice de liquidez imediata, então você faz isso, ó. Quando a questão disser índice de liquidez imediata, e você faz assim, ó,
Me... Olha aí, ó, vou botar esse DI bem grande, tá, pessoal? Vou botar esse DI bem grande, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei o DI bem grande, ó. Imediata. E o que significa esse DI bem grande? Esse DI bem grande significa as disponibilidades, ó. Disponível, tá certo? O que é o disponível? Nós já tivemos uma aula sobre o disponível. Disponível é caixa, equivalente de caixa, banco, tá? Aplicações de liquidez ali até 3 meses, então ali são os disponíveis, tá certo? Então, índice de liquidez imediata, você coloca o DI bem grande. Fazendo isso aí, pessoal, você não vai esquecer mais, tá? E o quarto índice é o índice de liquidez geral. Aqui, pessoal, ó, índice de liquidez geral. Como é geral, então você coloca aqui embaixo, ó, passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, se for índice de liquidez geral, passivo circulante mais passivo não circulante. E se for qualquer outro índice de liquidez, embaixo sempre vai ser passivo circulante. Só que no geral você coloca mais o passivo não circulante, tá? E no numerador, na parte de cima, pessoal, vai ficar o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, tá certo? Então, na parte de cima fica o ativo circulante mais o ARLP, tá certo? E terminado isso aqui, pessoal, são os quatro que caem, tá, em prova. Então, já vamos resolver aqui a primeira questão. Só que eu não vou resolver essa primeira questão. Quem vai resolver são vocês, tá certo? Então, podem resolver aí a primeira. Se estiver pequena, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto, podem resolver aí, pessoal, que eu fico aqui aguardando, tá? Pessoal, ó, caiu uma questão dessas, a gente não pode perder na hora da prova, tá? Não podemos perder questões dessa maneira na prova, tá certo? Vamos lá resolver a questão. A questão diz o seguinte: uma empresa do setor de varejo
pessoal está pedindo para esperar mais um pouco, então vamos esperar mais um pouco, tá certo? Então vamos esperar mais um pouco aí, porque nós temos aqui a dona Roberta, temos o Marconiel, a dona Marcela, a dona Lucia, a dona Laudicé, a dona Jéssica, a dona Bruna. Então podem fazer aí que eu fico aguardando, pessoal. Podem fazer que eu fico aguardando, tá? Vamos resolver esse PDF de duas fases, hoje e quarta-feira, tá certo? Hoje e quarta-feira. Então vamos lá, pessoal. Aqui a questão diz o seguinte, ó. Uma empresa do setor de varejo está analisando sua saúde financeira com foco em avaliar sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo. Durante a análise, a diretoria definiu que seria utilizado indicador de liquidez seca para análise, que deveria ser pelo menos 1,5 para garantir a segurança financeira. A empresa apresenta os seguintes dados. Aqui eu tenho os dados. Com base nesses valores, determine o índice de liquidez seca e avalie se a empresa atingiu o objetivo estabelecido. Pessoal, qual foi o objetivo estabelecido? O objetivo era o ILS de 1,5, tá certo? Este era o objetivo que eles queriam, mas vamos ver quanto foi o nosso ILS. Índice de liquidez seca. Aqui, pessoal, olha aí como é que você pega o índice de liquidez seca. Você pega seca ao contrário, ó. Seca ao contrário, pessoal. Vamos fazer aqui bem direitinho aqui, ó. Seca, ó. Seca, tá certo, ó? Aí eu pego seca ao contrário, ó. ACES. Veja que está ao contrário, ó. Seca, tá? Aí eu coloco um pouquinho mais distante, ó. Tá? Aí eu coloco um tracinho. Aí, pessoal, ficou ativo circulante menos estoques. Não ficou fácil para decorar, pessoal? Não ficou fácil para decorar o índice de liquidez seca? Não é isto? Então, ó, aí você coloca aqui, ó, ativo circulante menos estoques sobre o passivo circulante. Agora uma observação, pessoal, se tiver despesas pagas antecipadamente, aí você também subtrai, tá certo? Se tiver despesas pagas antecipadamente, você subtrai. Feito isto, pessoal, vamos ver quanto é que vai dar esse índice de liquidez seca, ó. Quanto é o meu ativo circulante? Meu ativo circulante é 1.200.000. 1.200.000. 1.200.000. Quanto meus estoques? Os meus estoques é de 400.000. 400.000. Sobre o passivo circulante, 800.000. Pronto, pessoal. Feita aqui, agora é só fazer as continhas. 800 dividido por 800 mil dividido por 800.000. Isto aqui é igual a 1. Então, o nosso índice de liquidez seca é igual a 1. É igual a 1. Aí eu venho aqui, ó. Com base nos valores, determine o índice de liquidez seca. D1. Ora, pessoal, se D1 já matou a questão, porque todos foram diferentes, então nosso gabarito é a letra B. A empresa não atingiu o objetivo apresentado, apresentando desempenho bem aquém do almejado. A gente esperava 1,5 e só tivemos 1, tá certo? Então, nosso gabarito aqui, a letra B. Agora, pessoal, observe que a questão ainda colocou aqui, ó. Contas a receber, 300.000. Veja que ele colocou contas a receber, só que esse contas a receber já está dentro do ativo circulante, tá certo? Então,
esse contas a receber aí ele colocou somente para tentar lhe enganar, porque o ativo circulante já está tudo, estoques, contas a receber, tá certo? Então, nosso gabarito aqui foi a letra B. Quem acertou? Quem acertou esse daí? A dona Laodiceia, a dona Bruna, quem mais, pessoal? Ok, mas aí o mais importante, conseguirem agora decorar, pessoal, a fórmula do índice de liquidez seca? Vamos fazer a segunda, vamos fazer a segunda. Podem fazer a segunda aí que eu fico aqui aguardando. Ele diz que é o índice de liquidez seca e o índice de liquidez corrente. Quem já fez? Ok, vamos resolver aqui a próxima, pessoal. A segunda questão. Feito, feito. Vamos lá. Quando tiver uma questão assim, pessoal, que ele quer o índice de liquidez, ó, ele quer o índice de liquidez seca e o índice de liquidez corrente. Então, você tem que saber o ativo circulante e os estoques.
E também, pessoal, tem que saber o passivo circulante, tá certo? Quanto é o meu ativo circulante? Aí eu venho aqui, pessoal, ó. Caixa é ativo circulante. Aplicações financeiras, ativo circulante. Contas a receber, ativo circulante. Estoques, ativo circulante. Imobilizado é ativo não circulante. Intangível, ativo não circulante. Investimentos, ativo não circulante. Então, meu ativo circulante, pessoal, vai ser quanto? Vai ser isto aqui, ó. Tá certo? 15 com 15, 30, 60 mil é o meu ativo circulante. Quanto é os meus estoques? Meus estoques é 30 mil. 30 mil. Quanto é o meu passivo circulante? Aí eu vejo aqui, ó. Fornecedores, passivo circulante. Imposto a pagar, passivo circulante. Empréstimo de curto prazo, passivo circulante. Empréstimo de longo prazo, PNC, passivo não circulante. E patrimônio líquido, PL. Então, pessoal, o meu passivo deu quanto? 20 com 10, 30 mil é o meu passivo, tá certo? Então vamos agora tirar os índices. O primeiro índice, pessoal, ele que é o índice de liquidez seca, o ILS. Eu já sei que o índice de liquidez seca é ativo circulante menos estoques sobre passivo circulante. Vai ficar assim, ó, 60 menos 30, 60 menos 30 sobre 30. Aqui, pessoal, o ILS vai ser 1. O meu ILS, 1, tá certo? O meu ILS, 1. E quanto é o meu ILC? O ILC é o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente, pessoal, é o que? Olha aí o Czinho, ó. Ativo circulante sobre passivo circulante. Quanto é meu ativo circulante? 60 mil. Quanto é o meu passivo circulante? 30 mil. Então, meu ILC vai ser 2. Então, meu ILC, 2. Então, aqui, pessoal, eu venho aqui na resposta e marco o gabarito a letra B. Marco o gabarito a letra B, tá? Conseguiram entender, pessoal? Quem não conseguiu entender, pode falar aí, tá? Dona Bruna, a senhora entendeu? Dona Jéssica, Dona Laodiceia, Dona Luci, Dona Marcela, Marconiel, Dona Roberta, Dona Rosana, conseguiram entender? Acertei, sim, sim, entendi. Digitei errado, sim, sim, ok. Então vamos para a terceira, pessoal. A terceira questão é teórica, tá certo? Então a terceira questão é teórica. Vamos ver se a gente resolve umas 5 ou 6 hoje, aí amanhã não, quarta-feira a gente resolve o restante, tá? A questão diz o seguinte, ó: uma pessoa recebe uma proposta de emprego. Ela deseja verificar se a entidade que fez a proposta parece ter recurso suficiente para pagar as suas obrigações de curto prazo. Então, pessoal, para pagar as obrigações de curto prazo. Assinar a opção que indica a demonstração contábil, em que a pessoa pode obter essa informação de forma direta. Aí, pessoal, vai ser no balanço patrimonial. Por que no balanço patrimonial? Porque no balanço patrimonial você vai ter ali as obrigações e você vai ter os ativos. Aí você verifica com os seus ativos de curto prazo, você consegue superar os passivos, tá certo? Então vai ser através de que, ó, através do ativo circulante e do passivo circulante. Então, essas duas aqui, pessoal, você vai verificar se você tem condições de pagar as suas obrigações de curto prazo, tá certo? De curto prazo. Aí o que é que acontece? Se você verificar a DFC, pessoal, a DFC, ele vai mostrar que você vai ter dinheiro em caixa, mas ele não mostra ali
sucintamente, tá certo? Então ele mostra ali que você tem dinheiro no curto prazo, né? Mas ele não vê o que realmente você está devendo. Então não dá para verificar, tá certo? Então a letra B está errada por causa disso. A DVA não, a DRE, pessoal, aqui só trata de lucro ou prejuízo. E a DMPL só trata do patrimônio líquido. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Vamos para a quarta questão. Essa quarta questão é com vocês. Podem fazer a quarta questão aí, pessoal. Quarta questão é com vocês. Ok, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, o ILG, tá certo? Então, ó, ILG, pessoal, Índice de Liquidez Geral. Quando você vê aqui esse nome geral, pessoal, aí você já sabe, ó, passivo circulante e passivo não circulante, tá certo? E em cima, no numerador, pessoal, vai ser ativo circulante e o ARLP. Pronto, você vendo isso aqui, pessoal, você decorando esses índices, tá? Aí você resolve a questão na maior tranquilidade. Então vamos classificar aqui as contas. Disponibilidades, ativo circulante. Salários a pagar em 10 de janeiro de 2024. Pessoal, isso aqui é um passivo circulante. Móveis de escritório. Móveis do escritório é um imobilizado. Imobilizado, ativo não circulante. Computadores usados na prestação de serviço. Imobilizado. Contas a pagar em 5 de janeiro de 2025. Isso aqui, pessoal, você está em 31 de dezembro de 2023. O ano de 2024 todinho é circulante e o ano de 2025 é não circulante. Então, contas a pagar vai ser um PNC, passivo não circulante. E contas a receber vai ser um ARLP, ativo não circulante a longo prazo, é um ARLP, tá? Como ele quer o índice de liquidez geral, pessoal, agora é só pegar todos os ativos circulantes e ARLP e os passivos, tá certo? Então, ó, vai ficar 74 mil, mais quanto?
mais 66.000, 704.000 mais 66.000. Sobre o quê? Sobre 50.000 mais 70.000. Pronto, pessoal. Então, meu ILC vai ser, eu pego aqui a calculadora e somo 74 mais 66, que vai dar igual a 140.000, é o meu numerador. E o meu denominador, 120. Aí, pessoal, 140 dividido por 120. Deixa eu botar aqui. 140 dividido por 120 vai dar 1,1666. E você multiplica por 100 para você ter em percentual, tá certo? Então, aqui, pessoal, vai ficar 1,17. 1,17. Aí eu venho aqui, marco o gabarito, a letra B. Marco o gabarito, a letra B, tá certo? Quem acertou essa daí, pessoal? Quem acertou? Eu acertei, acertei. Ok, vamos para a quinta questão. A quinta, pessoal. A quinta questão diz o seguinte, ó. Uma fábrica de botões foi procurada por uma loja de roupas para a compra de 10.000 botões a prazo. Então, pessoal, eu fui e procurei essa loja aqui porque eu quero comprar 10.000 botões a prazo. Aí ele diz: pela análise de indicadores do balanço patrimonial da loja, o administrador da fábrica verificou que 95% dos ativos da loja eram financiados por capital de terceiros. Para complementar a análise, o administrador da fábrica deseja verificar a posição financeira da loja em termos de capacidade de pagamento. Esta análise complementar deve ser feita por meio de quê? E aí, pessoal, qual o gabarito destas cinco? Os índices de liquidez, tá certo, pessoal? Por que os índices de liquidez? Os índices de liquidez para saber se você tem capacidade de fazer pagamento no curto prazo, tá certo, pessoal? Então é para saber se você tem capacidade de fazer o pagamento no curto prazo. Então aqui é o nosso gabarito, é a letra B. A letra A, dos indicadores de estrutura de capital. Pessoal, indicadores de estrutura de capital significa ali o que você está devendo e quem a capacidade ali é os endividamentos, tá certo? Então não é ali a capacidade se você tem dinheiro para pagar no curto prazo, tá? Então o índice de liquidez é o que mostra ali o que você tem de líquido para pagar. E o de estrutura de capital são as suas dívidas, então não é a sua capacidade de pagamento, tá certo? Análise vertical do balanço patrimonial. A análise, pessoal, ele vai verificar o percentual de uma conta em relação à outra. Análise horizontal do patrimonial. Análise horizontal patrimonial é verificar se você melhorou de um ano para o outro, tá certo? O balanço patrimonial melhorou de um ano para outro ou piorou. E a letra E, análise horizontal da DRE, é você comparar uma DRE de um ano com o outro. Então, essa análise não está na posição financeira. E aqui, pessoal, quando ele fala em posição financeira, ó, posição, aí você já sabe que é ativo, passivos e patrimônio líquido, tá? Então, o nosso gabarito aqui foi a letra B. E aqui, pessoal, a sexta questão, tá certo? A sexta questão diz o seguinte, ó. Vamos fazer mais essa daqui para a gente encerrar, tá? Uma sociedade empresária apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023. Aqui ele deu as contas, né? Assinava a opção que indica a liquidez imediata. Pessoal, quando tiver este índice de liquidez imediata, você faz isto aqui. Olha aí como fica fácil você decorar esse índice, ó. Imediato, olha aí, ó. I, me, aí você coloca esse DI bem grande, ó. De, ata, tá? Quando você coloca esse DI bem grande, pessoal, aí você já sabe que o índice de liquidez imediata é isto aqui, ó.
DI bem grande, ó. Disponibilidades, tá certo? Então aqui é o disponível, disponibilidades sobre o passivo circulante. E o que são as disponibilidades? Nós já tivemos uma aula sobre as disponibilidades. É o caixa, banco, aplicações de liquidez imediata, tá certo? Esta explicação é que aquele tem resgate até 90 dias. Aí vamos ver aqui, pessoal, ó. Caixa disponível. Conta corrente no banco disponível. Aplicação financeira com resgate em 80 dias disponível. Contas a pagar em 60 dias passivo circulante. Empréstimo com vencimento em 540 dias passivo não circulante. Patrimônio líquido, terrenos para valorização, investimento. Então, pessoal, é só você somar aqui, ó, 4 com 8, 12, 12 com 10, 22 mil. 22 mil é a minha disponibilidade. E o passivo? Passivo, pessoal, nós temos quanto? Nós temos somente 13 mil. 13 mil. Aí eu venho aqui, ó, e pego aqui, pessoal, 22 dividido por 13, que vai dar 1,69. 1,69. Aí eu venho aqui, marco o gabarito, a letra E. Conseguiram entender aí, pessoal? Sim, sim. Vamos fazer a sétima para a gente encerrar, né, por hoje, que esse daí foi tão rápida. Ainda dá para fazer um bocado, né, pessoal? Vamos fazer a sétima. A sétima, ó. Ele quer o quê? Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos em seu balanço, aí aqui ele deu os saldos. Considerando apenas o saldo dessas contas, a liquidez corrente aproximada. Pessoal, índice de liquidez corrente. Aí você vem aqui, ó, corrente. Então já sabe que é o quê, pessoal? Ativo circulante sobre o passivo circulante. Aí você vai e classifica aqui: capital social, patrimônio líquido, disponibilidades, ativo circulante, empréstimos a pagar a longo prazo, passivo não circulante, passivo não circulante, tá? Aí o que mais? Estoques, ativo circulante, fornecedores a pagar, passivo circulante. Imobilizado, ativo não circulante, imobilizado. Realizava a longo prazo, ARLP, ativo realizava a longo prazo. Esse ativo a longo prazo está no ativo não circulante. Então, pessoal, como é que é o índice de liquidez corrente? Olha aí como é que vai ser, ó. Vamos ver quanto é o meu ativo circulante, ó. 80 com 20, 100. Ativo circulante, 100. Passivo circulante, 70. Então, vai ser 100 sobre... Ó, pessoal, isso aqui foi do exame de suficiência de 2024. Aí você vem aqui, ó, 100 dividido por 70, 1,42. 1,42. Aí você vem aqui, pessoal, e arredonda para 1,43, gabarito, a letra C, porque aqui deu 1,428, então você arredondou para 1,43, tá certo? Arredondou para 1,43. E aí, pessoal, por aqui nós vamos ficando, tá certo? Aí, quando for quarta-feira, a gente vai terminar este PDF. Enquanto isto, vocês tentem fazer esse PDF, tá certo, pessoal? Principalmente o pessoal que não resolveu ainda. Então, tentem fazer aí, pessoal, porque eu garanto para vocês o seguinte, ó. Da maneira como a gente explicou aqui, para você decorar esses índices, você não vai verificar em nenhum outro site da maneira mais fácil de decorar do que o que nós mostramos aqui, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, só mandar um WhatsApp aí para a gente, tá? Eu estou aqui com o meu celular só aguardando mensagens de vocês. Até mais, pessoal. Fui.